Shalom. Então, nós estamos iniciando mais um estudo de Shabat. Estamos gravando na sexta-noite, na entrada do Shabat, esse dia especial de descanso. Já tivemos uma celebração, louvor, e agora nós vamos estudar os textos da Escritura, de Gênesis, Apocalipse. E meu nome é Ronaldo, sou pastor na comunidade Mishpahat Adonai. E esse vídeo ele vai estar disponível também no YouTube. E já tem vários vídeos novos. E acompanhem, que tem sido muito bons, muito bons. Essa palavra ela vai falar aos nossos corações, nos aprofundando na verdade da instrução de quem nós somos, de onde nós estamos. Há um tempo atrás, essa palavra está no nosso canal, eu ministrei sobre aonde nós estamos. E eu havia feito essa pergunta para a turma dos jovens aqui, aonde nós estamos? E as respostas foram na igreja, né, num salão, em Uberlândia, em vários lugares. E alguém provavelmente respondeu o que eu esperava que nós falássemos naquele momento. Nós estamos no reino. Nós fazemos parte do reino, estamos no reino, somos o reino. E aí então eu narrei e expliquei sobre os 4 fundamentos do reino, que não são os únicos, mas que são 4 características que nós temos para podermos discernir e entendermos como é o reino e onde nós estamos. E esses 4 fundamentos, primeiro é o território, e o território do reino de Deus eu entendo que é todos os lugares. Por quê? Porque Deus criou tudo. Não existe um lugar onde ele não possa ir, onde ele não possa estar. Existe um princípio chamado criação total. Tudo Deus criou. Então, ele é Senhor de tudo e ele pode estar e ir em todos os lugares. Ainda que tenha alguns lugares onde as pessoas não queiram que ele esteja. O segundo é o povo. Nós precisamos existir. Então, de Adão até o último gentio, a última nação que se achegou ao povo de Israel e se tornou família, esse é o povo de Deus. Toda a humanidade é povo de Deus? Biblicamente, não. O povo de Deus é aquele que o quer, que segue os seus mandamentos, que ama a sua palavra. O terceiro fundamento, o governo, que fala da soberania de Deus. Se Deus não tem a soberania, ele não é governador de todas as coisas. Então ele é aquele que manda em tudo, que resolve tudo, que discerne tudo. E o quarto fundamento é a identidade desse povo e desse reino, aonde estão incluídas todas as estruturas das manifestações físicas daquilo que nós fazemos e vivemos. Então, as boas tradições, os bons costumes, as festas, o idioma que nós falamos, como a Cecília falou no início, né? O idioma do povo de Deus é o hebraico. Hoje nós falamos português, a língua portuguesa, por causa do nosso país. Mas o idioma em Israel, o idioma do povo de Deus é o hebraico. E não só idioma hebraico ou língua portuguesa, mas o estilo daquilo que nós falamos é o nosso idioma. As palavras que saem da nossa boca, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, alguém começa a conversar e você fala, eu conheço essa linguagem, eu conheço esse jeito de falar, eu conheço essa forma de expressar. Às vezes a pessoa fala, nossa, querido, né? Sabe aquela linguagem nossa, né? Então o povo de Deus ele tem uma linguagem. E todos esses fundamentos, eles são aspectos físicos que refletem os aspectos espirituais do reino. Então, as coisas que nós vemos, que nós palpamos, que nós fazemos com os nossos olhos, elas são ou um reflexo ou uma sombra das coisas reais, das coisas espirituais. Porque o que é real de verdade é o espiritual. O que a gente vê aqui são as coisas passageiras, corriqueiras. Nós estamos vendo aqui corpos que daqui pouco tempo estarão debaixo da terra, mas o espírito é eterno na presença de Deus. O verdadeiro, né, o profundo são as coisas espirituais. Então, Colossenses 2,17 fala exatamente sobre isso. Ele fala, olha, as pessoas vão julgar vocês porque vocês estão guardando festas, porque vocês estão separando alimentos, porque vocês estão observando o calendário hebraico. Ninguém pode julgar vocês por causa disso, porque essas coisas são sombra daquilo que há de vir. Mas o corpo é Cristo, ou a luz é Cristo. Todas as coisas materiais, elas apontam para o Messias. Então esse reino de Deus, ele é um complexo, é uma fusão daquilo que é físico com aquilo que é espiritual.
Se a gente anda só aqui no mundo espiritual, perdão, só aqui no mundo comum, nas coisas comuns, nas coisas humanas, nós estamos vivendo uma parte muito pequena do que é o reino de Deus. Eu creio que até seria menos do que a metade, porque a verdade espiritual ela é mais sublime. Então essa fusão, esse complexo entre o mundo espiritual e o mundo físico é revelado a nós através do Messias. Não há como nós compreendermos a plenitude do reino de Deus sem a figura do Messias na sua posição correta, de Yeshua, nas nossas vidas. Entendendo o seu plano, seu projeto, sua atuação, a atuação passada, a atuação presente e a atuação futura. O que ele fez conosco e por nós lá na cruz, o que ele fez na sua ressurreição e o que ele há de fazer no seu retorno. Se nós não temos a completude disso, nós não conseguimos viver o reino na totalidade. Nós somos o povo de Deus, judeus e gentios juntos. O povo de Deus é o corpo do Messias. E os judeus e os gentios e a sinagoga e a igreja são as duas faces de um mesmo rosto. Quando eu olho para uma sinagoga, quando eu olho para uma igreja no padrão bíblico, é como se fossem os dois lados de um rosto. O rosto do Messias. O judeu e o gentio que ama a Deus são duas faces, dois lados da mesma face do Messias, que tem que expressar essa característica de quem é verdadeiramente, que tem que apresentar quem é o Messias para todas as pessoas. 1 Coríntios 12, 27 fala sobre isso, Romanos 12, 5 fala sobre isso. Nós somos o corpo do Messias. Nós somos aqueles que levamos a verdade, a mensagem, a palavra, as características, os atributos, os fundamentos do reino de Deus por onde nós passamos. E só somos efetivos nisso se conhecemos essa realidade de quem verdadeiramente nós somos. Apocalipse 19 vai trazer uma característica extremamente interessante sobre quem nós somos, já numa visão futura, mas apontando para aquilo que nós somos hoje. Apocalipse 19, 19:4. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes se prostraram, seres que adoram a Deus, né, na eternidade. Adoram a Deus e que estava sentado no trono e disseram, amém, aleluia. Cecília explicou o que é aleluia, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Uma voz partiu do trono e disse, louvem ao nosso Deus todos vocês, seus servos, todos os que temem o Senhor, pequenos e grandes. Então ouvi semelhante voz ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões, uma visão catastrófica de bonita. E essa voz dizia, aleluia, Adonai, Deus dos exércitos celestiais, começou a reinar. Regozijemos e nos alegremos, demos glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva está preparada de linho fino, brilhante e puro, e foi-lhe dado para vestir. O linho fino são os atos justos do povo de Deus. Então, quando eu faço essa fusão daquilo que é humano, material, vestes, com o que é espiritual, a nossa voz como voz de muitas águas, louvando, adorando ao Senhor, aguardando esse dia onde nós vamos nos unir ao Cordeiro para a eternidade. Algo humano, físico, com uma perspectiva espiritual. Eu entendo quem eu sou. Eu entendo que eu vivo no reino e eu entendo que o reino não é só isso aqui, que tem muito mais adiante. Nós somos noiva do Cordeiro. E essa noiva que encontra com o Cordeiro em Apocalipse fala que ela está preparada. Quanto tempo que ela demorou para se preparar? Eu vou mudar a pergunta. Quanto tempo nós estamos nos preparando? Ou melhor, estamos nos preparando? Porque para vir para cá, a Cecília olhou se minha roupa estava amassada, se o sapato estava sujo, se o blazer a camisa estava enrugada por dentro. Ela me perguntou qual o brinco que eu preferia, qual sapato. Então nós nos preparamos para vir. E nós estamos nos preparando para a eternidade.
para poder sair desse físico que a gente vive e estar no espiritual, no eterno, e viver verdadeiramente o reino de Deus. 1 Timóteo 3,15 vai falar mais uma vez sobre nós, sobre essa característica de sermos povo de Deus, mas com um outro aspecto que deve ser levado com afinco sobre a nossa vida. 1 Timóteo vai dizer o seguinte, 3,15. 14, o apóstolo escrevendo uma carta, né? Espero visitá-lo em breve. Escrevo-lhe, porém, essas coisas para que, se eu me demorar, você possa saber como pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ele estava dando várias instruções para Timóteo. Então ele fala, eu vou te mandar uma carta para te explicar como que as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Que é a comunidade messiânica, ou a igreja dos discípulos do Messias. A comunidade messiânica do Deus vivo. Nós temos uma forma de nos comportar diante do reino de Deus. A forma pela qual nós nos comportamos, aqui está falando de comportamento físico, expressa se nós somos do reino ou não. Se nós somos esse corpo ou não. Se nós representamos verdadeiramente o reino ou não. Quando nós olhamos os nossos governantes fazendo o que estão fazendo aí, indo contra Israel, por exemplo, você fala, ele me representa? Ele fala, ele não me representa. Ele não fala em meu nome. Mas o Senhor pode olhar para nós e falar, eles me representam? Eles se comportam como eu gostaria que eles se comportassem? Porque aqui o apóstolo traz uma característica muito forte em relação a nós, como igreja, como povo de Deus. Ele diz, vou ler novamente, como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a comunidade messiânica do Deus vivo, que é coluna e fundamento da verdade. Não é a igreja estrutura, parede, que é coluna e fundamento da verdade. Somos nós que erguemos o fundamento da verdade da palavra de Deus. Que somos esse fundamento, esse pilar, essa referência. A referência de verdade que o mundo tem é você. A pessoa mais verdadeira que o mundo tem que conhecer é você. E eu sei que isso é uma frase que já é clichê, mas eu gosto dela. A Bíblia mais perto que as pessoas têm para ler é você. Coluna e fundamento da verdade. Assim nós temos que ser. E essa igreja, esse povo que nós somos nós, um certo dia Yeshua estava ensinando seus discípulos e falou sobre algo eterno que seria executado naquele tempo. E o que isso significa? Sempre houve, desde Adão, a adoração a Deus. Sempre houve um serviço a Deus. Eu ia falar serviço religioso, mas eu não gosto do nome religioso. Porque eu sempre denominei religião como algo que o ser humano faz para chegar a Deus. Então sempre houve um serviço de Adão e Eva, de Caim, de Noé, de todos os homens e mulheres que passaram servindo a Deus. Sempre houve uma comunidade, uma congregação. Sempre houve cerimônias, festas. Sempre houve. Mas no momento onde Yeshua estava com os discípulos e conversando com Shimon Kefa, ele fala uma frase muito interessante em Mateus 16. Vamos ler o 15. Vamos ler o 13. Mateus 16, 13. Quando Yeshua entrou no território da Cesareia de Filipe, perguntou aos talmidinhos, discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Ou quem as pessoas estão falando que eu sou? E eles disseram, alguns dizem que és Yohanan, o imersor, porque não conhecia, né? Achavam que era o próprio primo dele. Outros, Eliarro, o profeta Elias, e ainda outros, Irmeiarro, Jeremias. Alguns dizem que é um dos profetas. Então eles tentavam descobrir quem que era Yeshua, né? Eles ficavam lá elucubrando
Quem deveria ser Yeshua? E então o Messias vira para os seus, que eram aqueles que andavam perto, que comiam com ele, que andavam com ele, que viviam com ele, que tinham liberdade de perguntar todas as coisas para ele, inclusive em horas das mais inusitadas, como a gente vê nas Escrituras. E o Messias diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Shimon Kefa, o Pedro, respondeu: o Senhor é o Mashiach, o Messias, o Cristo, o Mashiach, filho do Deus vivo. Então, Yeshua disse: Shimon bar Yohanan, ou Simão, filho de João, quão abençoado você é, porque nenhum ser humano lhe revelou isso de forma nenhuma, mas sim o meu Pai no céu. Deus fala conosco e nos dá respostas claras de tudo aquilo que a gente pergunta. A gente não pode ficar com o luxo de ter dúvidas e não buscar respostas de Deus. E ficar simplesmente achando, um dia Deus me fala. Ele vai responder, se você perguntar. Mas sim o meu Pai. Eu também lhe digo isso. Você é Kefa, que significa pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha comunidade, a minha eclésia, a minha igreja. E as portas do Sheol, ou do inferno, não a poderão vencer. As portas do inferno não a poderão vencer. A comunidade de Deus, ela não pode ser vencida ou prevalecida sequer pelas portas da maldade. E quando eu li esse texto, eu lembrava de outros textos que dizem que um valente só permite que um outro valente entre na sua casa se ele for amarrado. Então, as portas do Sheol, as portas do inferno só prevalecem sobre a igreja do Senhor se a igreja for amarrada, se a igreja estiver dividida. Um reino dividido contra si não sustém, não prevalece. Mas o objetivo de ler esse texto é de que nós sejamos extremamente edificados de que nós somos essa comunidade que Yeshua diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. De uma forma comunitária, obviamente, mas enquanto indivíduos, como fundamento, pilar da verdade, as portas do inferno não podem prevalecer sobre nós, em nenhuma hipótese. É inadmissível que isso aconteça. E se está prevalecendo, é porque nós estamos amarrados. Ou porque estávamos amarrados e estamos lutando para não estar mais desamarrados. Mas não estou falando que isso está acontecendo aqui. Estou falando que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a comunidade de Deus. O reino de Deus prevalece, subsiste sobre tudo. Até porque o inferno, o Sheol, tem o nome que tiver, os anjos e os demônios, todos foram criados por Deus. E todos prestam serviço a Deus. Nós somos essa comunidade. E Yeshua diz: eu lhe darei a chave do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Isso aqui não está falando simplesmente que qualquer coisa que a gente concordar, ele vai concordar também. Aqui estava dando uma instrução, é um parênteses, ele estava dando uma instrução para quando os discípulos tivessem que decidir coisas que não estavam claras nas Escrituras, muito claras, e são poucas coisas, que eles poderiam entrar em um consenso e andar sobre a lei, halahá, que chama andar sobre a lei. Decidir dentro de um contexto das Escrituras como determinadas situações seriam resolvidas. E isso com o fundamento de que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre determinadas situações. Certo? Então nós somos essa igreja cujas portas do inferno não prevalecem. E eu quero ler mais um texto e meditar sobre algo muito, muito forte, que está em Hebreus 12. E hoje vai ser um estudo bem curto, mas que você possa ser edificado. Hebreus 12. Hebreus 12, no 14, ele vai falar: esforcem-se pela manutenção da Shalom
ou por conquistar a paz com todos. Com todos. Tem alguém que está tirando sua paz? Se esforça para conquistar a paz para essa pessoa. Se esforça. Depende de nós. Aqui não fala, espere a pessoa vir fazer as pazes com você. Se esforce para ter a paz com todos. E se esforce pela santidade. Santidade significa guardar os mandamentos. Em resumo. Andar em santidade. Sem a qual essa santidade, ninguém verá o Senhor. Te importa ver o Senhor? Sim. Então, persevera na paz e persevera na santidade. Só que a partir do verso 18, ele vai, do 14 adiante, ele vai continuar falando sobre a questão de santificação, dando exemplo de vários personagens bíblicos que santificaram e que não santificaram. E aí ele finaliza aqui o 12 fazendo uma comparação sobre dois tempos extremamente abençoados sobre a terra. Um tempo onde o povo é livre do Egito, anda pelo deserto, para diante do Monte Sinai, e ali acontece algo, vou usar a mesma expressão que eu usei ainda há pouco, de outra forma, algo terrivelmente maravilhoso, que foi um monte fumegando, pegando fogo, raios, relâmpagos, trovões. As pessoas conseguiam ver o som. Deus entregando a sua Torá, a sua lei, a sua vontade escrita. Moisés, eu vou ler, Moisés dizia que ele tremia de medo. As pessoas tinham um pânico, um pavor por estar ali, apesar de estar contemplando algo maravilhoso da parte de Deus. E eles sabiam o que estava acontecendo, mas dizia que se um animal tocasse naquele monte, o animal morreria. Tamanha era a santidade dentro daquele lugar. Tamanha era a intensidade daquilo que Deus estava fazendo, transferindo algo celestial para algo material, que é a Torá. A gente não tem muita noção o que é que a gente tem nas mãos. A gente trata, às vezes, esse texto como um livro comum. Isso é o espiritual trazido sobre a terra, a vontade de Deus escrita sobre nós. E então ele fala, eu vou ler o texto, mas eu vou explicar antes, ele fala sobre essa cena e depois ele fala do que está disponível para nós em Yeshua, sem anular uma coisa com a outra, mas falando, hoje nós somos privilegiados por Yeshua. E esse texto que vai fechar esse estudo, eu quero que vocês façam esse link, essa referência de quando eu disse judeus e gentios, dois lados da mesma face, uma sinagoga e uma igreja, dois lados da mesma face. Efésios 2:19, que é o nome da nossa comunidade, família de Deus, gentios e judeus juntos como um só povo. Vamos ao texto. Ele fala: vocês não chegaram ao monte palpável, ao monte Sinai que estava ali, ao fogo aceso, às trevas, à escuridão, nem ao redemoinho. Que tudo estava acontecendo ali na hora que a Torá estava sendo derramada, outorgada. Vocês não se chegaram ao som do shofar, que era o som que se ouvia e se via lá no Monte Sinai. Nós falamos disso em Pentecostes. E a voz com palavras tais que fizeram os seus ouvintes implorar que nada mais lhe fosse comunicado, porque não conseguiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Nem mesmo um animal toque no monte, ele deve ser apedrejado até a morte. O temor de Deus era muito grande. A gente precisa voltar a ler esses textos para poder entender a grandeza da santidade de Deus. A vista era tão aterradora que Moisés disse, eu estou tremendo de medo. Já tinham lido isso alguma vez? Moisés fala, eu estou tremendo de medo. Porque era algo extremamente nobre. Deus estava tirando a vontade dele dos céus e trazendo à terra. Não podia ser um gibi sendo escrito por um cartunista. Era algo extremamente forte. E é nesta visão do quão forte foi a entrega da Torá sobre nós que eu quero que nós leamos a segunda parte. Em vez disso, porque aí estava falando sobre o tempo dos discípulos e agora sobre nós,
Vocês chegaram ao Monte Sião, ao Monte Sião, ao monte de Deus, isto é, a cidade do Deus vivo, e chegaram-se a Jerusalém celestial, se achegaram a miríades de anjos que estão em assembleia festiva. Quando a gente lê Apocalipse, nós lemos um texto, as vozes de muitas águas, as testemunhas, os anjos junto conosco, tão grande nuvem de testemunhas andando conosco. Vocês se achegaram à comunidade dos primogênitos, a igreja que foi iniciada não em Atos, foi iniciada lá atrás, desde o princípio, mas em Atos, quando Yeshua fala para Kefa sobre a eclésia que seria erguida, aonde os gentios passaram a ter acesso junto com os judeus de tudo isso que nós acabamos de ler. Vocês se achegaram à comunidade dos primogênitos, cujo Yeshua é o primeiro primogênito dos mortos, daquele que ressuscitou, e cujos nomes estão registrados no céu. Aonde que fala desses nomes que estão registrados no céu? Lá em Apocalipse, quando diz que o livro será aberto e só o Cordeiro é digno de desatar o selo. E lá os nossos nomes devem estar escritos. Por que eles vão estar escritos? Porque nós estamos nos preparando. Podem não estar? Podem. Podem não estar. Estão registrados no céu ao juiz, que é Deus de todos. De todos. A gente precisa voltar a nos preocuparmos com Deus como juiz. E isso é uma palavra de alegria, não é uma palavra de peso para a gente ser aqui temeroso. Porque quando nós estamos andando retos diante de Deus, nós nos encontramos com Ele como juiz, nós seremos aprovados. E esse é o objetivo. Que é Deus sobre todos, ao Espírito dos justos que alcançaram seu objetivo, que nós vamos alcançar o nosso objetivo, estar junto com Ele. Ao mediador de uma nova aliança, Yeshua, nós nos achegamos a esse mediador. E qual é a nova aliança? Aquela que Deus deu no Sinai. Porque nova, Brit Hadashah, não está falando de novidade, está falando de renovo, da aliança renovada. Nós só vamos conseguir viver essa aliança renovada se entendermos todo esse processo. Que somos noiva, que a porta do inferno não prevalece sobre nós. Que da mesma forma que Deus deu, outorgou ali no Monte Sinai, através de Yeshua, Ele outorgou a nós, por sermos um povo junto com o povo judeu. Essa comunidade vai continuar mantendo esses princípios. Eu sempre gosto de trazer estudos que validam a nossa identidade e que validam a missão que nós temos. Então, quando eu tenho os fundamentos, e um dos fundamentos fala de ter uma identidade de céu, de reino, nós vamos continuar perseverando na identidade de reino. Nós vamos continuar com o nosso ministério de festas, nós vamos continuar com o nosso ministério junto com Israel e seremos perseguidos com eles. Mas guarda o coração, o Senhor há de nos preservar. Amém? Então eu quero orar, porque nós precisamos ter essa convicção que somos um povo junto com os judeus. Quem está em guerra é o nosso povo e nós vamos prevalecer junto com eles. As portas do inferno não vão prevalecer sobre Israel. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a comunidade Mishpahat Adonai. E nós não vamos nos amarrar para que o inimigo haja e atue contra nós. Pai, em nome de Yeshua, são textos que edificam tanto a nossa vida, e eu te peço agora, corrige as nossas rotas, instrui-nos no Senhor, fortalece-nos em Ti. Nós queremos, Deus, ter a dimensão do que é viver Teu reino e sermos a Tua igreja, e podermos, Deus, andar na plenitude da Tua palavra, como pilares, como fundamentos da verdade da Tua palavra. Seja conosco, eu te peço e te agradeço, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém.